Hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsinha em crochê. É uma bolsinha de festa, de passeio, para você usar aí em momentos especiais. Ela tem 20 centímetros de largura, cabe bastante coisa aqui dentro. Tirando aqui meu celular. E olha o brilho desse fio, é o que torna essa bolsa ainda mais especial. Então vamos lá começar a nossa aula. Vou trabalhar hoje com o Fitonê. Olha que cor linda, gente. Essa é a cor Devoção, número 3480. Então, vamos conhecer um pouquinho o fio Fitonê. Ele é 100% poliéster. O conezinho vem com 100 gramas, 90 metros. E a Tex dele é 1114. Ele chama Fitonê porque ele é assim, ó, nesse formatinho de fita, achatadinho de um lado, bem fininho do outro. Nesse formato fita mesmo, muito brilhoso, né? Para tecer a peça, eu vou usar a agulha 3,5, meu ponto é mais soltinho. Se você tem um ponto apertado, pode utilizar a agulha 4. Agulha de tapeçaria para costura, tesoura, e vamos usar cola de silicone ou isqueiro para selar a pontinha para fazer o arremate. E de acessório, vou utilizar essa alça da Círculo de pérolas, que já vem aqui com mosquetão, 2 argolas articuladas, essas argolas elas são de 3 centímetros, e o fecho. Vocês estão vendo que o meu fecho e as minhas argolas, eles são prateados, e a minha alça tem um mosquetão dourado, porque é o que eu tenho aqui. Mas aí, na montagem da bolsa de vocês, vocês vão comprar os acessórios todos da mesma cor. Nós vamos começar a peça fazendo um anel mágico. Olha, aqui essa pontinha eu já selei, tá vendo? Só aproximar aqui o calorzinho do fogo, ele já sela. Vamos fazer aqui 3 correntinhas, mais 13 pontos altos. Então, vou ter um total de 14 pontos altos. Como é uma bolsa, aqui a gente pode fazer os pontos mais justinhos, tá? Feitos 14 pontos, você vai puxar aqui a pontinha do anel e vai fechar esse centro. Vai lá na terceira correntinha, vai fazer um ponto baixíssimo. Depois a gente vai fazer o arremate aqui. Agora, nós vamos fazer uma pipoca e um ponto alto, cada um no seu ponto de base. Então, vou começar com a pipoquinha, tá? Vou subir 3 correntinhas, que é o primeiro ponto alto, no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Vai ser uma pipoquinha de 4 pontos. Para dar formato à pipoca, tem 2 formas. Tem gente que tira a agulha do ponto, coloca aqui na primeira, vem aqui por trás, ó, faz um baixíssimo. É uma forma de fazer a pipoca. Eu já não solto a agulha. Eu faço a pipoquinha da seguinte forma: eu viro o meu trabalho, vou lá na terceira correntinha, só que aqui por trás, ó, trago a laçadinha e faço um ponto baixo, porque eu vou precisar desse buraquinho que fica aqui. Então, eu fiz um ponto baixo. Laço, vou no próximo ponto e faço aqui um ponto alto, ó. Laço, vou no próximo e vou fazer outra pipoca. Eu primeiro faço 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Viro o meu trabalho, aí cuidado aqui para você não pegar o ponto alto que você fez sozinho. Você vai lá no primeiro ponto alto da pipoca, faz um ponto baixo. Desvira o trabalho, vai no próximo ponto, aqui ó, eu já tô trabalhando por cima da ponta, e faz um ponto alto. Esse ponto alto que a gente tá fazendo aqui, ele tá fora do ponto da pipoca, ó. Aqui eu fiz a pipoca, aqui o alto, no próximo a pipoca, no próximo o alto, tá? Então, laça, vai no seguinte, faz 4 pontos altos no mesmo lugar para fazer a terceira pipoquinha. 3, 4 pontos altos. Viro o meu trabalho. Na dúvida, você conta aqui, ó,
de trás para frente aqui. 1, 2, 3, vai no quarto aqui, que na verdade é o primeiro ponto alto da pipoca, tá, gente? Aquele outro ponto alto a gente não usa não, deixa ele ali. Eu faço um ponto baixo, desvira, vai no próximo, um ponto alto sozinho. Laçou outra pipoca. E assim você segue até fechar a sua carreira. Vão ficar no final 7 pipocas separadas por um ponto alto. Deixa eu fazer essa pipoquinha aqui com vocês, ó. 4 pontos, virou. Tá vendo o ponto alto aqui sozinho? Ele você não pega, é sempre no primeiro ponto alto da pipoca. E eu gosto de fazer um ponto baixo. Se você faz a pipoca diferente, pode fazer aí do jeito que você já tem costume. Chegando ao final, confere se tem as 7 pipoquinhas e você vai finalizar aqui com um ponto alto sozinho. Agora, ó, atrás aqui dessa pipoquinha, dessa primeira pipoca, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para começar a próxima carreira. Deixa eu ver se eu peguei aqui no lugarzinho certo para não deformar a pipoquinha. Pronto, ponto baixíssimo. Essa carreira terá aumentos e a gente vai trabalhar com meio ponto alto. Então, 2 correntinhas. Agora, nós vamos distribuir 2 meio ponto na pipoca, 2 meio ponto no alto. 2 meio ponto na pipoca, 2 meio ponto no alto. Então, essas 2 correntinhas vão contar como o primeiro meio ponto. Laço, vou atrás da pipoquinha, trago uma laçada, agora tiro tudo. Laço, vou em cima do ponto alto, que tá aqui entre a pipoca. Faço um meio ponto, laço de novo, mais um meio ponto. Laço, vou na pipoca, faço um meio ponto, mais um. 2 meio ponto para cada, tá? Deixa eu fazer aqui, que ele escapou. Vou no ponto alto, olha, que tá aqui no meio. Sobre ele, tá? Um, mais um. Na pipoquinha, você vai pegar nesse buraquinho que tá aqui atrás. Um, mais um. E no ponto alto, só para reforçar, não é entre ele, não, é sobre ele, para não fazer pontos a mais aqui que o necessário. 2 meio pontos, olha, até o final. Fechando aqui a carreira, você vai observar que as pipoquinhas, elas vão ficando bem salientes aqui para fora. Vou lá na segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. Agora, faremos o seguinte, em um ponto, uma pipoca, no seguinte, um alto, no seguinte, uma pipoca, no seguinte, um alto. Então, vou começar com a pipoquinha, 3 correntinhas para subir, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos para formar a pipoquinha. Viro o meu trabalho, vou na terceira correntinha, faço um ponto baixo, lacei, vou no ponto seguinte, faço um alto. No seguinte, 4 altos para fazer a minha pipoca. Tudo no mesmo lugar. 3, 4. Virou. Vou no primeiro ponto alto da pipoca e faço um ponto baixo. Virou. No seguinte, um alto. E assim você vai até fechar a sua carreira. E tem que terminar com um alto, né? Se nós começamos com a pipoca, temos que terminar com o alto. 4 altos, virou. Ponto baixo, virou. No seguinte, um alto. Finalizei, tenho 14 pipoquinhas e lembre-se de terminar com ponto alto. Vai aqui, ó, atrás da pipoquinha, fecha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira de meio ponto. E a gente vai distribuir da seguinte forma: sobre a pipoca, um meio ponto, sobre o ponto alto, 2 meio pontos. Então, a gente começa aqui com 2 correntinhas, que
representa um meio ponto. Laço, vou no ponto alto, sobre ele, 2 meio pontos, olha, um mais um. Laçou um meio ponto na pipoca, 2 meio ponto no ponto alto. Um na pipoca, 2 no ponto alto e segue até fechar sua carreira. Fechando aqui a carreira de meio ponto, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer novamente. Em um meio ponto, uma pipoca, no seguinte, um alto. No seguinte, uma pipoca, no seguinte, um alto, tá? Então, vamos começar sempre com a pipoca, 3 correntinhas para subir, no mesmo lugar que você finalizou, mais 3 pontos altos. Vira, na terceira correntinha, um ponto baixo, desvira, no seguinte, que ficou um pouquinho apertadinho, um alto, no seguinte, outra pipoca, 4 altos, no mesmo lugar, tô dando uma aceleradinha aqui, vira, vai no primeiro ponto, um baixo, e assim você segue. No seguinte, um alto, no seguinte, a pipoca, até o final da carreira. Finalizando a carreira, olha só como fica atrás e as pipoquinhas aqui bem em relevo. Fecha atrás da pipoquinha, fazendo o ponto baixíssimo. Vamos fazer mais uma carreira. Fechando o lugarzinho certo para não amassar essa pipoquinha. Vamos fazer mais uma carreira de meio ponto, colocando um na pipoca e 2 no alto, da mesma forma que fizemos aqui na carreira de meio ponto anterior. Então, 2 correntinhas, que é o primeiro meio ponto, laça, vai direto sobre o ponto alto e faz 2 meio ponto. Um atrás da pipoquinha, 2 sobre o ponto alto. Mesma coisa que fizemos, ó. Um na pipoca, 2 no ponto alto. Segue até fechar a carreira. Fechando aqui mais uma carreira, ponto baixíssimo na segunda correntinha. Vamos distribuir mais uma carreirinha de pipoca, da mesma forma. Em um ponto, uma pipoca, no seguinte, um alto. Então, 3 correntinhas, no mesmo lugar que você finalizou, mais 3 pontos altos, para formar a primeira pipoquinha. Virou o trabalho, na terceira correntinha, você vai fazer um ponto baixo, desvira, no seguinte, um ponto alto, e assim você segue. No seguinte, uma pipoca. Vai fazendo dessa forma até fechar a sua carreira. Cuidado aí para não fazer no mesmo lugar, tá? A pipoca e o ponto alto, porque senão você vai estar fazendo aumento. Pipoca em um ponto, ponto alto no seguinte. Fechar essa pipoquinha aqui com vocês. 4 altos, virou, ponto baixo, desvirou, ponto alto. Finalizei a carreira, vamos para a última carreira aqui de meio ponto. Ponto baixíssimo, 2 correntinhas, que é o primeiro meio ponto, vamos no ponto alto e façamos aqui 2 meio ponto. Na pipoca, 1 meio ponto. No ponto alto, 2 meio ponto. E seguimos assim até completarmos a carreira. 2 meio ponto no ponto alto e 1 meio ponto na pipoca.
Finalizando a carreira, agora a gente vai fazer mais uma carreira de meio ponto, porém sem aumentos, um para cada um. Então, 2 correntinhas, que é o primeiro meio ponto, vai no próximo. Tô pegando aqui as 2 alcinhas mesmo, tá? Do ponto de base, ó. E vai fazer um meio ponto para cada um até o final da carreira. Nessa carreira que eu tô fazendo agora, de um meio ponto para cada um, eu passei para agulha 3, tá? Porque meu ponto é bem soltinho. Então, se você estiver soltando a mão aí nessa carreira, diminui a agulha para essa carreira ficar bem fechadinha, tá? Então, essa carreira aqui de meio ponto, que eu tô fazendo um para cada um, eu tô fazendo ela com a agulha 3, para ficar justinho. Como não tem aumento, ela vai começar a emborcar, vai começar a virar, e é isso mesmo que eu quero. Quando você terminar essa carreira, fecha com ponto baixíssimo na segunda correntinha, pode cortar o fio, deixa um pedacinho aí pro arremate, e vamos fazer outra peça exatamente igual, tá? Nessa segunda peça, você não vai cortar o fio, que eu vou colocar essa pontinha na agulha de tapeçaria, e você vai esconder aqui por dentro, no avesso da bolsa, vai escondendo essa pontinha. Depois, lá no final, olha, fica mais fácil andar com fio por essa parte de trás da agulha, tá? Porque aí a ponta não fura. Aí você pode queimar ou passar um pouquinho de cola universal, ó, porque ele desfia, tá? Então, você queima ou cola a pontinha. Já estou aqui com as 2 partes prontas, e como eu disse, nessa segunda parte eu não cortei o fio, porque agora a gente vai unir. Eu deixei a pontinha aqui para mostrar para vocês como que eu selo. Eu corto, deixando aqui 1 centímetro de fio. Vou aproximar a câmera. Ó. Tem 1 centímetro aqui de pontinha, que você pode botar cola de silicone, cola instantânea, ou você aquece ali um tiquinho, queima, pronto, não solta, tá? Tá aqui na parte de dentro, dá uma emborcadinha. Agora, a gente vai fazer a união das peças. Gente, é muito importante, quando você for fazer as 2 peças, elas precisam estar do mesmo tamanho. Então, você tem que manter a pressão aí dos pontos para as 2 partes ficarem iguais, tá? Agora, a união, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui eu fiz a volta de meio ponto e fiz também uma carreira de meio ponto sem aumentos. Eu vou continuar aqui com a agulha 3. Vou pegar essas 2 peças, são iguais, tá? Então, a gente nem vê aqui onde você arrematou a ponta, ó. Então, você pode começar em qualquer lado. E o arremate vai ser o seguinte, observa aqui, ó. O fio tá no meio das peças, tá? Então, eu vou pegar uma alcinha de cada lado. Eu vou começar com a alcinha da peça de trás. Vou ajustar aqui. O fio fica no meio das 2 peças. Vou aproximar a câmera novamente. Eu vou pegar a alcinha da frente, mas da peça de trás. Então, eu pego essa alcinha da peça de trás, uma alcinha na peça da frente, e agora eu vou pegar o fio e vou passar nas 3 alcinhas, porque tinha uma aqui que tava na agulha. E aí, ó, eu vou ajudar essa alcinha a passar virando a agulha. Para passar nessa primeira, eu deixo a alcinha na frente, viro a cabecinha da agulha para passar na alcinha de trás e viro novamente, tá? Então, eu vou pegar uma vez cada ponto. Uma alcinha de trás, já peguei esse, ó. Então, vou pegar o ponto seguinte, uma alcinha na peça da frente. Pego o fio, passo uma na frente. Aqui, ó, se você for passar direto, fica um pouquinho difícil, por isso que virando a agulha é melhor. De novo, uma alcinha na peça de trás, uma alcinha na peça da frente, peguei o fio, olha a cabecinha da agulha, observa, vira pra cá, vira pra trás e vira pra frente.
Só mais uma vez. O fio continua ali no meio. 1, 2, 3. Vai passando uma por uma, devagarzinho, na paciência, que fica uma costura bem bonita, tá? Fica diferente se você for costurar na agulha de tapeçaria. Então, por isso que faça dessa forma que você vai ter um arremate bem bonito. Vou fazer aqui mais um pouquinho com vocês. Nós não vamos fechar a bolsa toda, tá? A gente vai deixar a abertura. Depois eu falo para vocês quantos pontinhos eu fechei. Ou melhor, vou falar para vocês quantos centímetros eu deixei para a abertura da bolsa. Deixa eu fazer aqui devagarzinho para ficar bem reforçado. O fio tá na frente, o fio tá no meio. Pego atrás, pego na frente, pego o fio, passa 1, passa 2, passa 3. Peça de trás, peça da frente, pego o fio, passa 1, passa 2, passa 3. Eu gosto muito de fazer essa costura, ela fica boa na malha, fica boa no náutico, ela não dá volume e ela fica bonita. Pega um e vai passando aqui, ó. Olha como fica perfeito esse acabamento aqui, tá? Então, agora eu vou repetir esse processo, fazendo a união aqui da lateral e vou deixar uma abertura. Mas eu vou costurar, depois eu volto para falar aqui quantos pontos eu deixei aberto sem costurar, tá? Vou fechar e volto. Contornei aqui a bolsa, uni as duas partes, deixei aqui 26 pontos abertos, tá? Não cortei meu fio ainda, porque agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, contornando aqui essa abertura para fazer um acabamento. Vou fazer uma carreira de ponto baixo, pegando aqui, ó, o pontinho da base, direto da minha costura, tá? Não cortei o fio. Continuo aqui com a agulha 3 milímetros. Vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui da abertura da bolsa. Vou fazer esse contorno todo. Prontinho, fiz o contorno. Chegando aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, corta o fio e arremata. Corta sempre assim, ó, grandão, para você esconder a pontinha aqui na parte de dentro da bolsa e arrematar com segurança, ó. Agulha de tapeçaria. Coloca a pontinha do fio aqui e esconde por dentro. E queima a pontinha também, tá? Vamos fazer agora a tampinha da nossa bolsa. Voltei aqui para a agulha 3,5. Vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pulo a primeira, vou na segunda e vou distribuir aqui 8 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona, vou fazer 3 baixos no mesmo lugar, para fazer uma curvinha. Agora, eu continuo aqui do outro lado do cordão, fazendo 8 pontos. 2, tudo contadinho. 3, já vou prendendo aqui a ponta do fio. 4, 5, 6, 7, 8. 8 baixos, 3 no mesmo lugar, 8 baixos. Uma correntinha para virar. Volto fazendo 8 baixos, pegando as duas alcinhas de base, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Agora, eu vou fazer 3 aumentos. 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos, no mesmo lugar. Primeiro aumento, 2 no mesmo lugar. Segundo aumento, 1, mais 1. Terceiro aumento, 1, mais 1. Agora, eu faço 8 baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha, viro o meu trabalho, volto com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento por 3 vezes. Um ponto, no seguinte, o aumento, que são 2 juntos, uma vez. Um ponto, no seguinte, um aumento, segunda vez. Um ponto, no seguinte, um aumento, terceira vez. Finalizo com 8 baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma correntinha, viro o trabalho, volto com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer agora 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Um ponto, no seguinte, o segundo ponto, no seguinte, o aumento, 1 mais 1. Uma vez. Um ponto, o segundo ponto e o aumento, 1 mais 1, 2 vezes. Um ponto, outro ponto e um aumento, 3 vezes. Sobraram aqui 8 baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última carreira da tampa, uma correntinha, virou o trabalho, volto com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa curva, vamos fazer 3 pontos e um aumento por 3 vezes. 1, 2, 3, no seguinte o aumento, 1 mais 1, uma vez. 1, 2, 3, um aumento, segunda vez, mais uma vez, 1, 2, 3 e um aumento, terceira vez. Então, agora eu fecho aqui com 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou mostrar para vocês. Olha, fica um tamanho bem bacana para nós colocarmos com o fecho. Agora, eu vou fazer aqui um contorno de ponto baixo e aqui um contorno de ponto baixíssimo. Uma correntinha, e para cada carreira dessa aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, vai dar um acabamento melhor aqui na nossa tampa, vai facilitar a costura. Tem aqui uma pontinha ainda que a gente vai queimar para ficar bem escondidinha.
Vai percorrendo toda essa parte de cima aqui, fazendo pontos baixos. Pegando sempre 2 laçadinhas para não abrir. Chegando aqui no final, olha, a gente vai contornar com baixíssimos, pegando na alcinha de trás. Como não vamos fazer aumento, não aperta para não repuxar essa tampa, tá? Alcinha de trás, um baixíssimo para cada um. Olha, bem fácil. Deixa bem uniforme também, para ficar bonitinha a sua tampa. Essa já é a parte final. Agora, a gente vai só costurar a tampinha na bolsa e aplicar os acessórios. Pontos baixíssimos aqui, pegando só a alcinha de trás, para não ficar uma borda tão grossa, senão fica difícil colocar o fecho, tá? Chegando aqui no último. Vou cortar o fio, deixando um pedaço para costura. Faz um pontinho aqui também, só para fazer o arremate. Para não desfiar durante a costura, queima aqui também um pouquinho, ó. Pronto. Com a agulha de tapeçaria, vamos costurar a tampinha. Deixa o acabamento para fora, tá? A gente vai centralizar. Vamos costurar só na parte de trás. Aqui você pode contar os pontos para essa tampinha ficar bem certinha. Vou aproximar a câmera. Aqui na costura, a gente vai pegar as 2 bases da corrente de cada lado, tá? E vamos fazer uma costurinha simples e firme. Pega os 2 pontinhos na parte de trás da bolsa, casando aqui com os pontinhos da tampa. Arremata aqui pela parte de dentro, para ficar escondida. Prontinho, agora a gente vai aplicar o fecho. Vou amassar ela aqui um tiquinho só para conferir se ficou bem certinho, ó. Tá bem na direção aqui do centro. Vamos colocar o fecho. Esse fecho é de facílima aplicação. Porém, você precisa de uma chavinha, tá? Ele vem com essa parte aqui, que nós vamos prender primeiro. E tem 2 parafusinhos que a gente vai tirar. Vem presinho aqui no fecho, para não perder. Eles são pequenininhos, então, faça isso sobre uma mesa. Vamos tirar. Vamos reservar esse parafuso aqui. Com a ajuda da tesoura, eu vou encaixar nessa caneletinha que tem aqui, ó, o crochê. Posiciona de forma que já vai ficar centralizado. E vamos, com a ajuda da tesoura, colocar essa parte aqui dentro, com muito cuidado. Pode ser uma tesourinha mais fina que vai te ajudar melhor. Agora que eu já apertei, troquei a tesoura, tá? Que essa aqui era mais grossinha, não tava entrando direito. Vou colocar os parafusinhos para prender esse fecho. Posiciona e aperta. O parafusinho vai prender o crochê no fecho, não solta de jeito nenhum.
Agora, vamos posicionar essa parte aqui de baixo. Vai ficar bem no centro aqui da bolsa, gente, ó. Bem certinho, né? Vou soltar. O fecho vem com essa partezinha de metal aqui para ajudar a prender essa parte de baixo do fecho. Então, eu aperto bem aqui, as garrinhas vão entrar na bolsa. Eu vou posicionar essas plaquinhas, pegando essas garrinhas aqui, na parte de dentro da bolsa. Se não encaixar direitinho, amassa aqui um pouquinho esses pezinhos. Agora, com o alicate, eu vou apertar essas garrinhas. Tem que apertar bem, tá? Pra não te machucar quando você for enfiar a mão na bolsa. Ó, aperta bem. A outra. Vou colocar as argolas, uma em cada lado. Aí você prende aqui na costura, não bota muito na beiradinha não, para não abrir o ponto, ó. Pega ela embaixo do acabamento. A alça já vem com mosquetão, mas eu gosto de colocar argola, que dá uma firmeza melhor na nossa alça. Ó, pode até afastar um pouquinho mais essas argolas. Pode colocar aqui logo no início da costura, para deixar mais a abertura da bolsa disponível, para essa argola não fechar tanto a abertura da bolsa, ó. Aqui, posicionar essa aqui direito também. Prontinho, finalizamos a nossa bolsa. Se você quiser, pode forrar, pode colocar zíper, ela é bem grandona. Cabe o celular aqui tranquilamente, várias coisas. Deixa eu passar para vocês a medida que ela ficou. Ela tá com 20 centímetros, tá? De altura e de comprimento, porque ela é redondinha. Vou mostrar para vocês aqui o que sobrou do meu terceiro novelo. Então, eu acho que eu vou fazer um tassel para decorar a minha bolsa. Bom, pessoal, agora eu vou queimar todas as pontinhas aqui do meu tassel e aplicar na minha bolsa, olha, senão ele desfia todinho. Bolsinha finalizada, tô mostrando aí bem de pertinho o brilho desse fio, olha que gracinha com tassel. Aqui você pode botar também uma outra decoração, um chaveiro, ficou linda, né? Essa alça é super resistente e é isso aí. Terminamos a nossa peça, espero que vocês tenham gostado da aula, um beijo e até a próxima.